Lucas capítulo 5. Um dia Jesus estava à beira do lago de Genezaré. Uma grande multidão o cercava para ouvir a palavra de Deus. Perto dali, havia 2 barcos parados. Os pescadores tinham saído deles e lavavam as redes. Jesus entrou em um dos barcos, o de Simão Pedro, e pediu que ele se afastasse um pouco da praia. Então, sentado ali, ensinava o povo. Quando terminou de falar, Jesus olhou para Pedro e disse: "Vá para o lugar mais fundo do lago e lance as redes para pescar." Pedro respondeu: "Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas se o Senhor está mandando, vou lançar as redes." Eles lançaram as redes e pegaram tanto peixe que começaram a rasgar. Então chamaram os companheiros do outro barco para ajudá-los. Vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus e disse: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador." Ele e todos os outros estavam espantados com a quantidade de peixes. Também Tiago e João, filhos de Zebedeu, parceiros de Pedro, ficaram maravilhados. Mas Jesus disse a Pedro: "Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de pessoas." Então eles levaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Certa vez, Jesus estava numa cidade e um homem cheio de lepra se aproximou. Vendo Jesus, se ajoelhou e suplicou: "Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar." Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero. Fique curado." Naquele mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus pediu que ele não contasse a ninguém e disse: "Vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça o sacrifício que Moisés mandou como prova da cura." Mas a notícia se espalhou ainda mais. Multidões vinham para ouvir e serem curadas. Mesmo assim, Jesus costumava se retirar para lugares solitários e orar. Um dia, enquanto Jesus ensinava numa casa, estavam ali fariseus e mestres da lei, vindos de várias cidades. O poder do Senhor estava presente para curar. Então, alguns homens trouxeram um paralítico numa maca, tentando colocá-lo diante de Jesus. Mas a casa estava lotada. Subiram ao telhado, abriram uma parte e baixaram um homem, bem no meio, diante de Jesus. Vendo a fé deles, Jesus disse: "Homem, os seus pecados estão perdoados." Os mestres da lei começaram a pensar: "Quem é esse que fala blasfêmias? Só Deus pode perdoar pecados." Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: "Por que vocês pensam assim? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Pois para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados." Disse ao paralítico: "Levante-se, pegue sua maca e vá para casa." Imediatamente ele se levantou diante de todos, pegou a maca e foi embora glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados e cheios de temor, dizendo: "Hoje vimos coisas extraordinárias." Mais tarde, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no seu posto e disse: "Siga-me." Levi se levantou, deixou tudo e passou a seguir Jesus. Depois, ofereceu um grande banquete em sua casa, com muitos cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com ele. Alguns fariseus e mestres da lei reclamaram: "Por que vocês comem e bebem com pecadores?" Jesus respondeu: "Os que têm saúde não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para que se arrependam." Então lhe perguntaram: "Por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os seus não?" Jesus respondeu: "Vocês acham que os convidados de um casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virá o tempo em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão." E contou uma parábola: "Ninguém corta um remendo de roupa nova para colocar em roupa velha, pois estragará a nova. Nem se põe vinho novo em odres velhos. O vinho novo arrebenta os odres, derrama-se o vinho e perde-se o odre. O vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém que bebe o vinho velho quer o novo, porque diz: o velho é melhor." Palavra viva que transforma corações. E deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. Fica na palavra e continue conosco estudando o Evangelho de Lucas. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve em nosso canal para ajudar a alcançar mais vidas.